Esse trabalho é um produto da disciplina de Seguridade Social da Universidade Federal Tocantins e nós estamos reunidos hoje para realizar essa atividade extensionista da Clínica de Direitos Humanos da nossa faculdade. Hoje eu conto com a presença da Vitória, da Rebeca e do Samuel James, e a gente vai falar hoje sobre um assunto um pouco delicado, mas muito importante para o nosso curso também, para nós enquanto cidadãos, enquanto agentes do direito, que é a episiotomia de rotina. O que é? É um corte que acontece ali durante o parto, na pessoa gestante, que em tese é para facilitar o parto, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas por que isso acontece nas mulheres sem o consentimento delas durante o parto? Pois é, aqui na faculdade de Direito, né, a gente aprende que o corpo ele é algo inviolável, porém, né, na prática, parece que o balcão da maternidade, o balcão da cirurgia, ele se torna uma zona cinzenta jurídica, onde o corpo da pessoa gestante, que está lá em vulnerabilidade, vira uma propriedade do médico. Sim. Não, e os dados no Brasil são alarmantes, porque em algumas regiões começam a ultrapassar 50%, segundo uma pesquisa da Fiocruz que se chama Nascer no Brasil. E enquanto a OMS diz que é apenas permitido 10%. Então é muita rotina para pouca necessidade. É aquela ideia de que, na verdade, o parto é um processo mecânico, meio industrial e demais, onde, na verdade, o que é feito é o conforto do médico, que atropela o protagonismo da pessoa gestante e que tem um nome para isso, né, se configura como um caso de violência obstétrica que, infelizmente, é bem recorrente, como os dados que o Samuel acabou de falar. Infelizmente, né, gente? Mas assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas já chegou até mim muita gente dizendo que, na verdade, é um processo necessário, né? Porque se não cortar, rasga tudo naturalmente, acontece ali o que a gente chama de laceração. Mas isso é uma verdade ou isso é um mito? Isso é um mito total, porque a laceração que acontece de forma natural, ela é menos incisiva, causa menos dor e deixa a mulher, não causa vulnerabilidade para a mulher igual a episiotomia, que é o quê? Que ela faz um corte em várias camadas do músculo, com que faça com que o processo de que a mulher melhore, seja pior, cicatrização, exatamente, e das outras infecções que ela pode estar pegando e até mesmo outras deformidades que podem acontecer naquela parte. E nesse processo de cicatrização, por exemplo, a recuperação pós-parto acaba sendo muito maior do que precisava ou poderia ser, né? Exatamente. E sem contar, né, que aqui também entra um ponto muito importante, que é o direito à informação. O artigo 15 do Código Civil, ele é muito claro ao falar que ninguém pode ser constrangido a se submeter ao tratamento médico com risco de vida ou intervenção cirúrgica sem o consentimento. Ou seja, o médico que corta sem avisar ou sem a necessidade, ele está violando a autonomia do paciente que está naquele procedimento. Com certeza. E não é só vulnerador, né, gente? Vamos combinar que é bem melhor, né, seria o caso certo, de ser explicado durante o pré-natal, né, durante o acompanhamento médico perfeito, durante a gestação, porque na hora da contração, a pessoa não vai ter como debater bioética, não vai ter como questionar, mas quais são os meus direitos, o que eu posso, o que eu não posso escolher, como que eu posso, como que eu devo fazer os procedimentos. E assim, o consentimento ele tem que ser livre, ele tem que ser esclarecido e ele tem que ser prévio para ele significar o consentimento. Exatamente. O medador, né? Então, né, enfim, tem que ser avisado antes da dor para ser um aviso eficaz. Com certeza. Mas assim, e se for um momento assim, de emergência real? O bebê tem que sair, a gente tem que sair rápido. Como que funciona? Pode acontecer esse tipo de... Aqueles 10% que a OMS permite, é nesses casos reais que acontecem, que eles são de uma forma muito significativa e que eles realmente são necessários. Um bom exemplo são quando o bebê ele apresenta sinais de sofrimento fetal e precisa nascer de forma rápida, quando há necessidade de alguns aparelhos como o forceps ou o vácuo extrator também, ou até mesmo quando os ombros do neném ficam presos logo após a saída da cabeça, e quando o estágio está causando uma dor significativa ao bebê e à mãe também. Aí nesses casos são permitidos. Entendi, mas é uma exceção, né? Sim, perfeito. Mas agora trazendo um pouco pro nosso meio, né? Trazendo esse peixe pro nosso mar aqui do direito da Seguridade Social, eu vou falar um pouco com a nossa legalista Vitória para entender como que a Seguridade Social, e especificamente o SUS, Sistema Único de Saúde, lida com esse tipo de procedimento. Bom, a saúde, né, na Seguridade Social, no caso o SUS,
ele é baseado no princípio da integralidade. Ou seja, se o sistema como um todo, né, faz um corte desnecessário que vai causar dor à vítima, que vai causar problemas como incontinência urinária, o Estado como um todo está falhando em proteger a saúde de forma integral daquela pessoa que passou por esse procedimento sem consentimento, né? Com certeza. Não, e não só isso, o gasto que isso traz ao SUS é extremamente grande, porque mulheres que passam por esse procedimento, elas têm algumas complicações frequentes, como a dor persistente, hemorragia, incontinência urinária mesmo como foi dito, e segundo uma pesquisa, 40% dessas mulheres relatam algum tipo de disfunção sexual depois do procedimento e 11% de incontinência urinária. Até mesmo porque depois que ela passa por esse procedimento, ela vai precisar do quê? Ela vai precisar de uma fisioterapia pélvica, vai precisar de um ginecologista e alguns procedimentos ali, porque às vezes causam cicatrizes dolorosas e também algumas imperfeições. E a estética faz bem para essa pessoa, entendeu? Autoestima mesmo. Autoestima. Então, isso, até mesmo, às vezes precisam de apoio psicológico, porque é um trauma, é uma forma de violação do corpo e dos direitos também. E tem a questão também, né, gente, da equidade, porque é importante ressaltar que a maior parte das pessoas que são vítimas dessa violência são mulheres negras de baixa renda. E nesse caso é importante, né, como foi abordado aqui, o direito à seguridade social. É importante que esse ramo do direito ele se debruce e busque reduzir essas desigualdades que acontecem, inclusive em momentos tão delicados quanto o momento de gerar e dar à luz a outro ser humano. E é importante também, né, que os agentes públicos, principalmente da área realmente da saúde natal, e que realiza procedimentos maternos, busquem uma formação que faça com que os atendimentos do SUS sejam mais humanizados para que reduza essas violências nesse grupo específico de pessoas, que acaba aprofundando, né, feridas sociais e históricas muito grandes. Com certeza. A gente tinha até comentado anteriormente que, além de ser um momento delicado ali, a pessoa acorda e se debruça ali com um procedimento que foi realizado sem consentimento dela, torna doloroso algo que era para ser, né, um momento muito importante, muito feliz mesmo da vida da mulher. Mas também se tratando de um assunto que particularmente eu acho bastante importante, que é o chamado ponto do marido. Mas eu vou passar aqui a vez para os nossos convidados, eles vão explicar pra gente o que é esse ponto do marido, gente. Então, o ponto do marido, ele é quando o médico costura a episiotomia, que já é uma violência, e aí ele realiza uma outra violência, que é esse ponto do marido, que se configura como um ponto extra para apertar o canal vaginal. E isso é uma prática extremamente machista, porque ela é sobre a justificativa de que o parceiro vai ter mais prazer depois. E assim, é realmente uma prática violenta, e é uma prática violenta com um fator de gênero, voltado a uma objetificação máxima do corpo feminino. Apesar de sabermos que não são somente mulheres que gestam, essa prática de realizar o ponto do marido, ela é mais voltada de fato a mulheres gestantes no momento do parto e que, enfim, se configura como uma violência, né, uma violência estrutural até mesmo, porque a mulher acabou de parir. E ao invés, né, do foco ali da questão dos procedimentos serem a saúde dela, a dignidade dela, o foco está totalmente em um terceiro, o seu marido, por vezes, que nem ali está sofrendo, né, e que, enfim, submete ela a essas práticas abusivas da saúde. A violência. Sim, e para somar um pouco com o que a Rebeca trouxe, é muito importante falar que isso é basicamente uma mutilação, né, do corpo feminino, e é uma violação muito grave dos direitos humanos e do princípio da dignidade da pessoa humana que está cristalino na nossa Constituição Federal, então é algo muito, muito, muito grave mesmo. Com certeza. Eu vou, inclusive, voltar um pouco na parte que a Rebeca trouxe de violência obstétrica, porque eu lembrei aqui, eu não sei se vocês ouviram, mas recentemente, não tem muito tempo, o Ministério da Saúde tentou banir o termo violência obstétrica. E eu queria saber, né, o que vocês acham disso? Se importa? Bom, sobre essa questão da violência obstétrica, o nome pouco importa, o termo pouco importa. Então, se o Ministério da Saúde banir, não tem um problema tão grave assim, porque o que importa é o fato concreto ali, entendeu? Então, se o juiz entender que o médico, o profissional, ele fez um procedimento que causou muito dano, sem necessidade e sem o consentimento do paciente,
então aquilo já vai se enquadrar como um ato ilícito, né? E vai gerar responsabilidade civil para o Estado e para o hospital. Perfeito, perfeito. A gente também pode pensar como que a gente poderia lidar com isso, né? Além de discutir e tal, que soluções que a gente poderia trazer para o tópico. A gente precisa fortalecer um instrumento muito simples, que ele se chama o plano de parto, que na verdade ele é um documento, ele é elaborado pela pessoa gestante, com os médicos, a equipe, durante todo o processo de gestação, sobre o que ela quer, sobre seja qual remédio específico, ou posição durante o parto, ou quais medidas devam ou não ser tomadas. E nesse caso, no documento poderia constar que ela não quer, e aí o hospital ele deveria garantir isso a ela. Tanto que se algo acontecer ou for violado, esse plano de parto ele serve como uma base jurídica muito importante contra aquilo que seja feito àquela pessoa. Violência. Exatamente. Mas nesse caso, o hospital ele seria obrigado a acatar o plano de Ele é obrigado, desde que isso não seja um caso de extrema urgência. Se o plano de parto diz algo, mas lá durante o processo o médico fala assim, não, precisa ser feito, Entendi. tudo bem, mas agora caso ele viole esse plano de parto, é algo que ele pode ser usado. O plano de parto ele serve como uma base. De qualquer forma, ele tem o plano de parto como salvaguarda de direitos. Então, se não for necessária, extrema necessidade sim, tem ali, né, o plano de parto. Mas, como tudo que é bom, dura o tempo necessário para que seja bom. Nosso tempo está acabando aqui com nossos convidados, infelizmente. E eu queria saber, para a gente encerrar com chave de ouro, qual o recado que vocês deixam para os nossos colegas de sala e futuro colegas de trabalho? Uma coisa que eu recomendo é que garanta que essas pessoas tenham acesso, como exemplo, ao plano de parto. Porque a gente tem que transformar essas informações em políticas, para que elas sejam funcionais e que ela abrace todas as pessoas que são violadas constantemente. Com certeza. E sem contar também que é muito bom ressaltar que o corpo, né, da pessoa que gesta, no caso por exemplo, do ponto do marido, né, da mulher específico, do corpo feminino, ele não é um domínio público, ele não é posse do marido, ele não é posse do médico que está lá fazendo o procedimento naquele momento, e que o consentimento ele é a base de qualquer atendimento étnico, justo, humanizado, né, e que também é o mínimo você ter esse consentimento. Não pode você fazer um procedimento assim sem o mínimo de consentimento, de conhecimento da pessoa que vai passar por aquilo. Com certeza. Bem, eu concordo, né, com a condução de vocês, e diria também, né, um pouco acrescentando o que a Fera disse, que é muito importante e necessário humanizar o parto, porque a humanização do parto é uma humanização da humanidade, da sociedade como um todo, né? Então, assim, para que haja uma seguridade social, para que, né, as coisas evoluam nesse campo específico do direito, é importante, é necessário que haja essa humanização, porque aí é o nascimento que onde a seguridade social vai nascer. Com certeza, gente. E é isso, né? Eu acho muito importante esse debate que a gente traz para nossos colegas e entre nós mesmos, e que esse momento aqui conosco sirva para que a gente não pare no debate, na conversa, que é muito importante, mas que a gente busque, como o Samuel trouxe para a gente, soluções, né, enquanto agentes do direito, enquanto cidadãos, enfim, acho muito importante esse tema que a gente trouxe, mas é isso, esperamos muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, gente, nos encontramos na sala e nós esperamos que esse debate possa continuar em sala de aula com vocês.